E aí, candidata professor Marcos de Atualidades, que você já está careca de saber, né? O professor Marcos José, aqui hoje presente para abrir um Aprendi Mais Essa. Pois é, semana passada, né? E é um assunto que realmente não está saindo dos noticiários internacionais, que é essa questão do Brexit, né? Travou tudo, né? A gente está começando a compreender que o Brexit não tem saída. E a dona Theresa May, né, a atual, por enquanto, ministra aí do Reino Unido, fica cada vez mais numa situação aí balança, né? Balança, mas não cai. Então, eu achei por bem, isso até teve gente aí que mandou uma sugestão, que eu agradeço. Sempre é legal mandar sugestão, hein? Não pense que é porque o professor aqui tem cara feia, que ele não gosta. Mandem sugestões. Fala, professor, aquele assunto tal. Então, teve quem mandasse para mim, pô, e se fizesse um Aprendi Mais Essa sobre essa questão do Brexit? Então, eu achei por bem tomar essa iniciativa e está aí o drama do Brexit. E aí, então, sai ou não sai da União Europeia, hein? Porque vai sair, não vai? Tem que sair. Imagine se, de repente, o Parlamento Europeu resolve fazer um novo plebiscito. Desmoralização total. Total. Isso colocaria em risco a democracia representativa do Reino Unido. Porque vocês estão de brincadeira, né? Vocês fizeram a gente ir lá votar, estou imaginando o cidadão britânico, vocês fizeram a gente ir lá votar, convocaram, né? Não fizeram, convocaram. Nós fomos lá, votamos, já se vão quase 3 anos e nada, vocês não conseguem encontrar uma saída. Gente, para quem votou sim, a saída é essa. Tchau, União Europeia. Agora, para quem não votou não, para quem votou não, vai falar, bom, vocês são um bando de incompetentes. Então, vamos lá. Por quê? Porque eu vou fazer aqui o seguinte. 23 de junho de 2016, 52% dos eleitores escolheram o sim. Foi uma vitória fácil? Não foi. Foi muito apertada, tá? E, claro, eu mesmo fui que quando ouvi a notícia, eu estava no carro, vi no rádio, que o sim havia vencido, ou seja, a saída do Reino Unido seria feita da União Europeia, se não, peraí, vocês estão de brincadeira. Não é verdade, é fake. Tá? E não, isso foi extremamente impactante, como eu já estou colocando aí. A saída do Reino Unido abriu uma crise existencial na União Europeia. E nós estamos em 2016. Está aí porque é chamado Brexit, não é? Para você que de repente não sabia, a junção aí das duas palavras em inglês, né? O britânico e a saída, Brexit. E a União Europeia era formada por 28 países. Agora não é mais, são 27. Outro detalhe, quais eram as mais poderosas economias, ou ainda são, não é, da União Europeia? Alemanha, França, que a Alemanha é a maior economia do bloco, e também o Reino Unido, só que agora o Reino Unido se desligou. Um detalhe, para quem não sabe, Reino Unido é formado por países de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, porque a República da Irlanda é independente. Então são esses 4 que formam o Reino Unido. E, aproveitando aqui a explicação, quando falamos Grã-Bretanha,
nós falamos, aí incluímos a República da Irlanda. Então fica Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e República da Irlanda. Aí é Grã-Bretanha. Mas como você já sabe, quem saiu foi o Reino Unido. Razões da saída do Reino Unido da União Europeia. Isso é importante. Nos últimos anos, com a crise econômica assombrando o bloco, isso a partir de 2008, alguns países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha demonstraram que nem tudo funcionava bem na União Europeia. Analistas até chamaram os países acima de economias porcas. PIGs, aí um trocadilho curioso, que claro não agradou em nada aos povos, né, às populações dos respectivos países. 2. Grande massa de refugiados e imigrantes invadiram literalmente o continente europeu, reacendendo o nacionalismo, a xenofobia. E em 2015, esse número de refugiados chegou a 1 milhão de pessoas. Isso realmente é impactante, é bastante impactante. E claro que politicamente toda essa situação fez com que surgisse na Europa um fenômeno que há muitas décadas não aparecia. Aquilo que eu sempre lembro você lá no Top Atualidades, o populismo. 3. Os conservadores e nacionalistas do Reino Unido intensificaram a proposta de saída do bloco. O primeiro-ministro David Cameron, reeleito em 2015, prometeu realizar o plebiscito. Ele era favorável à permanência. Sim, porque o David Cameron, quando foi reeleito em 2015, logo depois ele disse, olha gente, daqui um ano, que seria junho de 2016, eu faço um plebiscito, viu, o eleitor? E aí vocês que vão decidir se ficamos ou saímos do bloco. Tá? Mas isso até muita gente, até eu, achávamos que venceria o não, não vai sair não, vai continuar. O David Cameron depois até renunciou, porque ele falou, ó, meu governo está insustentável, a saída não era prevista a saída. E finalmente o 4. No Reino Unido, a ideia de pertencer a um bloco nunca foi unanimidade. Não adotava o euro e sempre foi saudosista do antigo Império Britânico que dominou o século XIX. Né? Outro detalhe é o fator geográfico, porque sempre foi ilha. Né? Inclusive a Rainha Vitória, que veio a falecer, né, no comecinho aí do século XX, ela é o ápice desse grande Império Britânico, cujos ingleses falavam de boca muito cheia, o império onde o sol nunca se punha, porque em qualquer hora do dia e da noite, ou qualquer hora do dia, né, você vai ter o sol brilhando em alguma posse dos britânicos em algum lugar do mundo. Então eles ainda são saudosistas dessa situação, inclusive os populistas, que fizeram campanha pedindo para que o eleitor votasse sim pela saída, dizia, voltaremos a ser o antigo império. Não temos que ficar pagando a conta de Grécia, de Espanha. Então, agora, durma com esse barulho. Problemas atuais com o divórcio. Primeiro, né, Theresa May faz de tudo para convencer o parlamento que o seu acordo com a União Europeia é realmente viável. E o parlamento não fica convencido. B. May também vem sofrendo o voto de desconfiança, que há algum tempo atrás eu expliquei que no sistema parlamentarista a oposição pode sim lançar o voto de desconfiança em relação ao primeiro-ministro e ele vai ter que ser analisado.
Isso vem acontecendo com Theresa May de uma forma que não é comum. Isso demonstra que seu governo fica cada vez mais inviável. Se, desde 1998, não há fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, é que durante décadas tiveram um conflito doloroso. Protestantes e católicos se matavam. Isso também surgiu o IRA, que era um grupo irlandês lá radical, que chegou a fazer atentados até contra a família real britânica. Então, em 1998, finalmente, foi feito um acordo de paz e a fronteira entre Irlanda do Norte e a República da Irlanda desapareceu. E isso trouxe também, ajudou a trazer esses anos agora de paz entre os irlandeses. Se concretizado a saída do Reino Unido da União Europeia, essa fronteira física terá que existir. Isso não está previsto no acordo de paz. Então seria um retrocesso perigoso se o governo britânico e a União Europeia elaborassem uma nova fronteira física entre as duas Irlandas. Não é boa ideia. E D. O backstop escuro não foi uma boa ideia. Esse mecanismo prevê um controle de fronteira mais brando entre as duas Irlandas, caso o acordo da saída do Reino Unido não ocorra até o prazo, que está vencendo, em 2019. Para muitos, esse mecanismo pode também abrandar as relações econômicas entre Reino Unido e a União Europeia e desagrada muito até os membros do partido da Theresa May. Então, candidato, é isso, né? E peraí, está faltando a letra E. O Partido Unionista Democrático, aliado de May, que é o partido conservador dela, rejeita categoricamente a ideia da Irlanda do Norte ficar em um regime diferente do restante do Reino Unido, caso o acordo envereda para o backstop. O backstop é um último caso. May defende o backstop, mesmo sendo um último recurso. A oposição não perdoa e deseja a cabeça da primeira-ministra. Ou seja, se você, daqui com a minha explicação, continua em dúvida, sem problema, viu, candidato ou candidata? Isso aqui é realmente bastante complexo. Quando, depois de uma campanha populista, usando muito mesmo e abusando do fake news e do pós-verdade, porque essa história de fake news e pós-verdade, ou pós-verdade e fake news, tem aí um começo, Tem aí um começo. Muita gente que analisa esse problema fala que o Brexit foi o grande incentivador dessa história de manipulação do eleitor, do voto e de usar de notícias falsas para influenciar o eleitorado. Então, foi o Brexit que começou isso. Depois veio aí a campanha do Trump e agora essa eleição do ano passado aqui no Brasil. Então, tudo isso mostra para nós o quanto é complexo e complicado você aproveitar uma situação, jogar um monte de manipulações e mentiras, e aí o resultado vem e depois ninguém sabe como tocar esse barco para frente. Que é o que acontece hoje com o governo de Theresa May e com o Reino Unido, que precisa, o prazo nesse ano está vencendo, mas ele pode ser estendido até 2020, sendo que Theresa May é a favor de um Brexit que eles chamam suave, moderado, mas os radicais, principalmente o Partido Unionista, não quer saber disso, não. Quer um desligamento
radical. E aí, como é que eles vão fazer com a Irlanda? O backstop não vai caber aí, tá? Espero que tenha sido aqui ilustrativo a minha explicação e vai esperando, hein? Essa história não termina, não vai acabar esse ano. Beleza? A gente se vê então no próximo Aprender Mais Essa. Até lá! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!